Graça e paz, igreja. Boa noite. Como vocês passaram o domingo? Bem? Deu para descansar? Ou trabalhou mais do que durante a semana? Eita, glória a Deus. Hoje eu passei o dia com a minha netinha amada. Foi uma benção, matei a saudade, já tinha quase um mês que ela não ia em casa. E hoje ela foi lá nos visitar e foi benção. Deixa eu me apresentar mais uma vez. Meu nome é Divina. Sou casada com Francisco Laurindo. Tenho 3 filhas e tenho uma neta. É a casa das mulheres. Eita, mas o Francisco sofre. O Francisco sofre lá em casa com essas mulheres. Mas ele gosta de sofrer, que ele diz. Amém? Glória a Deus. O tema da nossa ministração dessa noite é intimidade. Intimidade. E antes de começar a falar sobre intimidade, eu quero falar com vocês sobre relacionamento. Né? O relacionamento na nossa vida, no nosso natural. A gente tem vários tipos de relacionamento. Né? Vários tipos, e esses relacionamentos que a gente tem na nossa vida nos ensina, nos capacita, né? No círculo da nossa amizade, familiar, conjugal, aqui na Irmandade da igreja. Todos esses relacionamentos, eles nos ensinam. E Deus usa essas pessoas para nos capacitar. Usa também para nos provar em algumas áreas da nossa vida. E a gente aprende muito com as pessoas. Muito. E nós devemos buscar sabedoria do Senhor para aprender a se relacionar com as pessoas. Tem um livro que ele é muito bom. Eu não li ele físico, livro físico, porque eu tenho ele só em PDF. Também eu não li ele em PDF, eu só ouvi ele. Porém, ele é maravilhoso. E lá na Book Mais tem, é o especialista em pessoas. Gente, pensa num livro muito bom. Ele nos ensina a forma que devemos tratar cada um que se aproxima da gente. E é muito bom ter essa sabedoria, buscar essa sabedoria, porque a gente tem que aprender a lidar com as pessoas. Porque isso é o desejo de Deus, é aprender a se relacionar com pessoas, porque Deus ama pessoas. Amém? Só que não é dessa intimidade que eu quero falar. Eu quero falar da intimidade espiritual, do nosso relacionamento com Deus, o desejo de Deus para nossas vidas. Desde o Éden, esse era o desejo de Deus, uma intimidade. Todos os dias Deus ia visitar Adão. Todos os dias ele ia visitar Adão, até que veio a queda de Adão. Porém, esse desejo não acabou no coração de Deus. Ele continuou com esse desejo. Ele continuou ao longo da Bíblia. Ele continuou se relacionando intimamente com as pessoas. Esse é o desejo dele. A vontade dele é que toda a igreja se relacione com ele intimamente. Essa é a vontade de Deus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 6:6. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 6:6. Amém? Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto. Então o pai que te vê em secreto o recompensará. Aqui Jesus está ensinando os discípulos qual é o desejo dele, qual é a forma dele, que os discípulos buscassem ele em oração. É a fórmula de ir para o quarto, de ir para o secreto. Quando Jesus fala do quarto, ele está dizendo, é o lugar mais íntimo da casa. É o lugar em que você
O lugar que só você entra, só a sua família entra, só os que são íntimos entram. Por isso que ele deixou esse exemplo de oração. Porque é nesse lugar que Jesus quer encontrar com você. É no secreto que ele quer encontrar, é no secreto que ele deseja te conhecer. Te conhecer intimamente. Porque na verdade Deus, ele conhece todos nós, ele conhece intimamente, ele nos vê profundamente. Mas ele deseja que você vá para esse lugar para falar quem você é. Ele deseja que saia da sua boca, quem você é, o que você deseja dele. Por isso que ele pede, vá para o seu quarto, feche a sua porta, porque lá eu quero falar com você, eu quero me relacionar com você. É nesse lugar que o Senhor quer te ver. E eu quero falar dessa intimidade. Porque Deus, ele tem algo extraordinário para aqueles que buscam intimidade com ele. Deus, o desejo dele é que você caminhe num processo de intimidade. Que você tenha prazer de buscar ele. Que você deseje esse relacionamento de intimidade. Muitas vezes, durante a caminhada, a gente encontra vários tipos de pessoas. E muitas pessoas, elas colocam a desculpa de que não consegue, de que não quer, de que não entende. Eu não entendo o que é ir para o secreto. O que é ir para o quarto. O que eu vou fazer lá? Tem gente que não sabe nem como fazer no secreto. Vai para o secreto sem saber o que vai falar, sem saber como vai se comportar. Por quê? Porque não preparou o coração, não desejou. Vai porque vê todo mundo indo. Às vezes a pessoa vai, busca, só porque está todo mundo buscando, mas ainda não compreendeu o chamado de Deus. Porque o chamado de Deus para o secreto é para todo mundo. É para toda a igreja. Esse é o desejo do Senhor. E existem níveis de intimidade. Existem níveis de intimidade. Para você buscar o Senhor e ter um relacionamento íntimo com Deus, você precisa passar pelo processo. Ninguém acorda de manhã e fala, hoje eu vou ser íntimo. Hoje eu vou ser íntimo, eu vou ser um só com Deus. Eu vou ouvir a voz dele o tempo todo. Ninguém. É um processo, é uma preparação, é desejar ir para esse lugar, é preparar esse momento. E existe esse processo. Não começa profundo, não começa alto, mas começa no nível que você vai começar a perceber que você precisa mudar. Vai começar no nível que você vai sentir, não, hoje foi desse jeito, mas amanhã eu quero ouvir mais. Depois da manhã eu quero ouvir mais. Depois eu quero ouvir mais. Eu quero ouvir mais o Senhor, eu quero ser mais sensível. E isso é mudar de nível. É o desejo crescente no seu coração de ir para o secreto, de ir buscar o Senhor para uma intimidade. Vamos ler em Ezequiel 47:1. Amém? Nós vamos ver sobre níveis de intimidade. Aleluia! Glória a Deus. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 e levou-me pela água que batia nos joelhos.
mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Aqui é os níveis. Você começa no tornozelo, você vai passando para o joelho, depois você vai passando para a cintura. Você vai caminhando, é um processo. Aqui está falando de um processo. Você precisa passar por um processo na caminhada para conquistar a intimidade com Deus. E não é facinho, dá trabalho. Dá trabalho, é trabalhoso. É trabalhoso e exige o que? Dedicação. Para a gente ter intimidade com Deus, exige dedicação. Você precisa se dedicar. Você precisa querer. Você precisa desejar ir para esse lugar. Amém? Aqui o profeta fala que chegou em um nível que não tinha como ele caminhar. Ele tinha que atravessar a nado. Eu entendo que quando chega nesse nível, você não tem como mais ir pela força do teu braço, pelas suas pernas. Você precisa depender totalmente de Deus. Você precisa ser direcionado totalmente por Deus quando você chega num nível que você não consegue mais andar pelas suas pernas. E é esse nível que o Senhor quer para a igreja dele. É um nível mais profundo, porque é na profundidade que o Senhor se revela. É na profundidade que o Senhor revela o que Ele deseja para a igreja. O segredo dele está na profundidade. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Em que nível você está? Você está conseguindo ouvir a Deus? Você está conseguindo ouvir Deus te direcionando? Você está com o coração quebrantado diante dele, diante da palavra dele? O seu coração tem desejo de estar na presença dele? Tem desejo de estar aqui louvando e adorando ele? Você espera ansiosamente por esse momento de estar aqui na casa do Senhor? Porque o rio, ele saía do altar. Aqui começa todo o processo. Aqui na nossa igreja, eu vou falar dos últimos tempos, tem saído só palavra extraordinária. Só palavra rema. Aqui tem sido servido todo domingo um banquete. Todos os domingos. Eu quero te perguntar, você tem se alimentado desse banquete? Porque se você tem recebido da água que sai do altar, você precisa continuar o processo lá fora. Porque o processo, você continua lá fora, não é aqui não. Você só vai mudar o seu nível de intimidade quando você buscar o Senhor na sua casa, no seu secreto, na sua intimidade. Não tem como você mudar o nível aqui. Porque muitas vezes a gente vem para esse lugar sem querer. Chega aqui, você passa o dia todinho atarefado, com problemas em casa, e você chega aqui cansado. Você até recebe oração, você até recebe a palavra, mas aqui é muito difícil você se aprofundar em Deus. Por isso que o processo continua lá fora. O processo, ele tem que continuar lá fora. Você tem que se aprofundar na sua casa, junto com a sua família. Divina, e como é que eu vou fazer isso? Orando, lendo a tua palavra, desejando ir para esse lugar, preparando esse ambiente, preparando o seu secreto. E o Senhor vai gerar em você um coração disponível, um coração quebrantado. Não tem como ter um coração quebrantado sem ir para o secreto, sem ter intimidade com Deus. É na intimidade que o coração quebrantado é gerado. Você pode provar isso, testar.
quando for no domingo, você fazer um jejum, entrar para o seu secreto, chorar. Senhor, eu quero te sentir hoje. Senhor, eu quero ir para o culto, eu quero te sentir. Você preparar o momento de estar aqui. Prepare lá na sua casa. Eu já fiz e dá certo. É muito bom. Tire um momento de jejum. Ore. Busque o Senhor. Louve o Senhor e venha para o culto no domingo. Menina, essa igreja vai pegar fogo. Porque você preparou o seu coração para esse momento. Da mesma forma é no seu secreto. Prepare o seu coração para estar lá no secreto. Para ser íntimo do Senhor. Ele anseia por isso. Ele anseia, ele deseja ter intimidade com você. Ele tem muita coisa para te revelar. Ele tem muito dos planos dele para te mostrar. A gente passa a vida nessa caminhada e não consegue entender o que Deus quer. Fica, meu Deus, eu não entendi. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Mas eu quero te perguntar, você está buscando o Senhor no teu secreto? Deus, Ele é fiel para se revelar no nosso secreto. Segunda-feira, por causa da palavra de quebrantamento, né? Eu fui lá no meu secreto. E aí eu finalizei a minha oração e falei assim: Senhor, fala comigo, Espírito Santo. Espírito Santo, fala comigo. Eu quero te ouvir. E eu fiquei alguns minutos assim em silêncio, sentadinha no meu chão lá. Eu falei: Senhor, fala comigo. Fala comigo. E fiquei assim, sabe, o dia todo. Eu quero te ouvir. Quero te ouvir. Aí eu recebi a mensagem do pastor para me ministrar no culto. Aí mais tarde um pouquinho eu falei: Espírito Santo, eu ainda quero te ouvir. Eu estou esperando. Ele falou: não, já falei contigo. Dá a resposta. Falei: amém, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Para mim é honra. Eu não quero ser como Jonas. Fugir daquilo que Deus tem para mim. Eu não quero ser como Jonas. Eu vou cumprir aquilo que Deus tem para mim. Então é no secreto que Deus fala com você. É na intimidade que o Senhor revela os segredos dele para você. É no secreto que é gerado a fidelidade. Ele precisa ouvir de você. Quem é você? Quem é você diante de Deus? Quando ele fala quarto, é porque é no quarto, principalmente mulher. Mulher dá um trabalho para sair, hein? Coloca uma cinta, passa uma maquiagem, coloca ali umas semi-joia. E quando chega em casa tem que desmontar. Tem que desmontar. Aonde? No nosso quarto. É no nosso quarto que somos nós mesmos. É lá no nosso quarto que a gente não precisa usar máscara. É lá no nosso quarto que a gente não precisa esconder nada para ninguém. Ali a gente é livre. Por isso que ele convida para o quarto. Porque ele quer te ver no profundo, no secreto. Quem você é. Ele quer ver a sua cara limpa. É lá. É lá, por isso que eu falo, vá, mude de nível. Confessa para o Senhor aonde você precisa mudar. Confessa para o Senhor o que você precisa. Aonde é a sua fraqueza. Aonde é o seu ponto fraco e aonde é o seu ponto forte. E Ele quer ouvir isso, é do seu secreto. É no seu secreto que Ele quer ouvir. É na intimidade. Qual é a minha dificuldade? Revela para o Senhor qual é a sua dificuldade. Senhor, a minha dificuldade é perdoar. Senhor, a minha dificuldade é me comportar entre os irmãos. Eu não sei me comportar, eu sou encrenqueira. Eu sou encrenqueira, eu sou fofoqueira. Eu não consigo estar no meio da igreja, porque eu tenho dificuldade, porque eu gosto de caçar confusão com todo mundo. Fala da sua fraqueza, fala dos seus problemas. Fala onde dói. Fala porque você não quer caminhar. Fala por que está tão difícil avançar de nível. Enquanto você não falar para Deus o que tem dentro do seu coração, o que você precisa melhorar, o que Ele precisa te ajudar, você não vai mudar de nível. E você precisa mudar de nível.
para que a intimidade seja mais profunda, você precisa mudar de nível. Deus, Ele espera a sua mudança. Deus, Ele espera que você caminhe. Porque se você não mudar de nível, vai atrapalhar toda a sua geração. Se você não mudar de nível, vai atrapalhar toda a sua geração. E você precisa caminhar para as profundezas de Deus. Se você está aqui na igreja, é porque você é escolhido. E se você é escolhido, Ele espera que você caminhe em intimidade. Porque você não está aqui à toa. Tem um propósito de você estar nesse lugar. Porque Ele deseja profundamente se relacionar com você. Ele deseja mostrar os segredos do céu para você. Amém? Vamos passar um pouquinho aqui. Deus, Ele revela os segredos para os íntimos. Isso é fato e verdade. Quanto mais você se aprofunda na intimidade com Deus, mais segredos do céu você vai saber. Mais Deus vai se revelar a você. Amém? Vamos falar aqui sobre Abraão. Abraão, pai da fé. Um homem escolhido por Deus. Aonde Deus falou para ele: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para o lugar que eu vou te mostrar. E Abraão começou a caminhar por fé. E Abraão virou um homem íntimo de Deus. Chegou um momento que o Senhor saiu para destruir Sodoma e Gomorra. Só que lá em Gênesis 18, 17, diz o seguinte, eu vou ler aqui para avançar um pouquinho mais. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? A fidelidade de Deus para Abraão. Não tinha como o Senhor avançar e concluir aquele projeto dele, aquele plano dele de destruir aquela cidade, sem antes falar com Abraão. Ele falou para Abraão e começou o quê? Aquela conversa. Abraão começou ali: Senhor, se tivesse 50 justos naquele lugar, o Senhor vai destruir aquele lugar com 50 justos? O Senhor falou: não, Abraão, se tivesse 50 eu não destruirei. E o Senhor falou: e 45, e 40, e foi abaixando, foi diminuindo. O que é que aconteceu? Deus tirou Ló de lá, livrou a família de Abraão da destruição. Porém o Senhor não escondeu o segredo de Abraão, porque Abraão era íntimo de Deus. Então Deus revela segredo para os íntimos. Deus tem segredos eternos para os íntimos. Ele quer se relacionar com você para revelar as coisas ocultas que Ele tem, coisas grandes, coisas profundas, que Ele vai revelar só para os íntimos. Ele te espera na intimidade para você receber essa revelação. E o crente, ele tem que andar de cada dia uma revelação diferente, caminhar em cima da palavra do Senhor. E só vamos fazer isso através da intimidade com Deus. Eu quero perguntar de novo: qual é o nível da sua intimidade? Qual é o nível? Aonde você está nesse processo? Aonde você está nesse processo? Amém? Glória a Deus. O segundo ponto: Deus defende os íntimos. Deus, Ele nos defende. Ele sabe muito bem daquilo que está para acontecer, daquilo que alguém falou de você, os planos contra você. Ele vê tudo. Ele sabe muito bem. Ele sabe aquela pessoa que está projetando mal. Ele sabe, Ele te livra, Ele te guarda, Ele te defende. Quando algo ruim acontece conosco, não precisa você sair à sua defesa para te defender. Não precisa você sair falando: não, eu não errei. Não, isso aí não foi, não é certo, é mentira. Quando alguém age contra você pelas costas, você não precisa se defender. Deus, Ele defende os íntimos.
Ele tem prazer de defender e de exaltar. Ele tem prazer, Ele mesmo faz isso. Porque Ele sabe da intimidade que você tem com Ele. Amém? Vamos ler aqui em Números 12, a partir do 1. Aleluia! Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Não tem falado também por nós? Nesse momento o Senhor ouviu. O Senhor ouviu o que eles estavam falando contra Moisés. E o Senhor não gostou. Amém? No versículo 3. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: vós três, sai da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele através de sonhos. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele. Era íntimo, não era? Um homem íntimo. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Amém? Como, pois, não temestes falar contra o meu servo? Como vocês não temeram? Eu ouvi tudo. Eu vi os planos de vocês contra Moisés. Ele é o meu servo. E com Moisés eu falo face a face. Com Moisés eu falo face a face. Com vocês não. Vocês são profetas, sim. São profetas. Mas com vocês eu falo através de visão. Eu falo através de sonho. Mas com Moisés é face a face. Então não foi preciso de Moisés se defender. Ele mesmo fez a defesa de Moisés. E Moisés era tão íntimo de Deus que ainda foi interceder por Miriam, pedindo para que o Senhor curasse ela. Porque Moisés tinha um coração bom, um coração manso, mas era íntimo de Deus. E é isso que o Senhor deseja da igreja dele, é intimidade, é prazer de ser íntimo de Deus, é prazer de buscar o Senhor. Amém? Quem deseja ser íntimo de Deus, dê glória a Deus. Quem tem esse desejo no coração aí, o Senhor vai fazer cada um de vocês íntimo, porque isso é o desejo do Senhor. No terceiro ponto, ele sustenta o desanimado. Deus sustenta. Para os íntimos, Deus sustenta. Ele sustenta, ele levanta o desanimado. Não quer dizer porque eu sou íntima que eu não posso desanimar. Desanimo. Tem problemas, tem aflições, tem desafios a vencer. Nosso dia é difícil, mas Deus, Ele sustenta. Ele sustenta e Ele tem prazer de sustentar aqueles que são íntimos dEle. Ele tem prazer, amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus que Ele tem prazer de sustentar os desanimados. Amém? Vamos ler em 1 Reis 19, a partir do verso 4. Vamos falar de Elias, um profeta cheio do poder, um profeta que orou e o fogo caiu, profetizou que ia ficar sem chover e a seca veio. Elias era o profeta cheio de poder. Ele era tão íntimo de Deus que ele dava uma ordem para que a seca vinha, para que acontecesse a seca, e aconteceu.
Ele orava para que viesse a chuva e a chuva veio. Ele orou para que descesse o fogo e o fogo desceu. É um homem íntimo. Tinha intimidade, mas mesmo assim ele ficou desanimado. Ele ficou desanimado. Amém? Vamos ler aqui a partir do 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo do zimbro, e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te, come, porque o caminho te será de sobremodo longo. O Senhor aqui serviu a Elias o pão quentinho. Ele estava desfalecido, desanimado, querendo a morte, com medo da ameaça de Jezabel. Mas o Senhor estava com ele. O Senhor não desistiu de Elias. Ele estava com ele, ele mandou o anjo servir o pão quentinho sobre as brasas. Tocou, veio com um toque de amor. Levanta, Elias. Levanta e come. Quando a gente está desanimado, a gente não se interessa no poder, não. A gente não se interessa naquele poder, naquela unção. A gente quer só brisa. A gente quer só um toque de carinho. Quando a gente está desanimado, a gente quer só carinho, amor. E o anjo veio e que? Tocou nele. Tocou. Levanta. Tem pão aqui quentinho. Tem alimento aqui quentinho. Deus alimenta aquele que está desanimado. Deus alimenta aquele que está desanimado, aquele que já desistiu da caminhada. Deus falou para Elias: levanta, porque o caminho é longo. Coma esse pão, se fortaleça com esse pão e se levanta. Comece a caminhar, porque a caminhada é longa. Não é o teu fim, Elias. Se levanta, eu quero ver você de pé. Ele sustenta o desanimado. Ele renova o desanimado. Não acabou o seu tempo. Não acabou o seu tempo aqui na igreja. Não acabou o seu tempo no reino de Deus. Deus, Ele tem uma caminhada longa para você. E você precisa se alimentar do pão todos os dias. Todos os dias. Porque da mesma forma que Deus serviu Elias com pão quentinho, Ele serve a igreja dele todos os dias com pão quentinho. Basta você se levantar e se alimentar. Basta você se levantar e ir para o seu secreto. Muitas vezes o desanimado gosta de ficar como? Deitado. Deitado. Aproveita que você está lá no seu quarto, desce da sua cama e deita no chão, se prostra no chão e começa a clamar pelo pão quentinho. Senhor, me dá pão quente. Eu preciso de pão quente. Eu preciso me fortalecer, porque a caminhada é longa e eu preciso melhorar. Eu preciso ficar forte para cumprir o teu chamado. Deus sustenta com alimento todos os dias. Todos os dias o Senhor nos sustenta. E Ele deseja te alimentar. Te alimentar, Ele deseja. Elias era um profeta poderoso, gente. Se a gente for ler ali, estudar a história de Elias, coisas extraordinárias. Gosto muito das histórias de Elias. Só que no Novo Testamento diz que ele era um homem sujeito às mesmas tentações.
né? Porque poderia alguém pensar que ele era um Deus também, com tantos milagres, tanto poder que aconteceu no tempo que ele estava no tempo de profeta. Mas ali no Novo Testamento fala, ele era homem sujeito à mesma tentação. Se ele sofreu desânimo, quem somos nós? Quem somos nós? Nós estamos sujeitos também a ficar desanimados. Nós estamos sujeitos sim a desanimar, a querer parar a caminhada, a não continuar. Só que eu quero falar, ele tem o pão para você. Ele tem o pão e a tua caminhada é longa. Só precisamos nos alimentar. Amém? Glória a Deus. Na intimidade, Deus revela quem somos. Na intimidade, Deus revela quem somos. Você fala para o Senhor quem você é, porque muitas vezes nem mesmo a gente sabe quem é. Nem mesmo a gente. Já aconteceu comigo. De me perguntar quem eu sou e eu faço isso, eu faço aquilo. Não quero saber o que você faz, não. Eu quero saber quem você é. Eu não soube responder essa pergunta. Ontem eu falei no chá sobre isso. Eu não soube responder, mas a gente chega no secreto e fala, Senhor, eu sou assim. Senhor, eu faço isso. Eu preciso melhorar aqui. E muitas vezes a gente não vê na Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. É enganoso. A gente pensa que é uma coisa e para Deus a gente é uma coisa totalmente diferente. E na presença de Deus, Ele revela quem você é. Principalmente se você tiver a coragem de perguntar para Deus quem é você. Porque essa pergunta é algo forte. É algo forte. Você chega no secreto com o Senhor e pergunta, Senhor, me mostra quem eu sou. Essa pergunta é só para os corajosos. Porque Ele vai mostrar. E muitas vezes Ele vai mostrar o que a gente não quer ver. Ele vai mostrar aonde você precisa melhorar. O que é que você precisa fazer para melhorar? Ele vai te responder. A coisa mais certa que tem é que Deus vai te responder quem você é. Essa pergunta é para os fortes. É para os fortes. É para aqueles que realmente quer ter uma intimidade com Deus. Realmente quer mudar de nível. Se você quer mudar de nível, você pergunte para o Senhor, quem é você? Quem é você? E Ele vai revelar quem você é. Vamos falar aqui sobre Isaías. Isaías, quando chegou, quando ele viu a glória de Deus, que ele chegou perto de Deus, que ele viu o trono de Deus, ele viu o quanto ele era impuro. Ele começou a falar, ai de mim, ai de mim, ai de mim, que tenho os lábios impuros e habito no meio de um povo com lábios impuros. Ele viu ali aonde precisava ser purificado na vida dele. Ele viu o pecado dele, ele contemplou. Irmãos, é impossível quando você está na presença de Deus e você não vê o que você precisa melhorar. Porque depende também, se você vai para a presença de Deus só para pedir, só para pedir, só para pedir, só chega na presença de Deus, Senhor, me abençoa aqui, abençoa a minha família, Senhor, providencia isso que eu estou precisando demais, Senhor, me dá saúde. A pessoa só pede. Você precisa ir para a presença de Deus para conhecer Ele intimamente, para sentir a presença dEle. Porque tem gente que diz que ora, mas a pessoa não conhece Deus e nem se conhece. E tem gente que ora, tem gente que tem um tempo prolongado de oração, um tempo grande de oração, mas a pessoa não se conhece. A pessoa não consegue mudar nada na vida dela.
A pessoa não conhece a Deus, não sabe a vontade de Deus, não sabe os propósitos de Deus. Por quê? Porque só ficou no nível do tornozelo. Só ficou no nível da petição. Só ficou no nível da petição. Eu só vou até Deus só para pedir. Ele é o meu caixa eletrônico. Vou lá, saco a minha bênção. E tem gente que saca, sabia? Porque tem fé. Mas passa a vida todinha nesse nível. E se julga o crentão, o bonzão, porque não saiu do nível do tornozelo. Eu vou para a célula. Eu vou para a célula porque se eu não for, eu não vou ser abençoado. Eu vou para o culto de quarta de milagre porque se eu não for, eu não vou ser abençoado. Eu vou para o culto de domingo porque se eu não for, eu não vou ser abençoado. Não, irmãos. Deus, Ele quer que você esteja aqui para se relacionar com Ele. O desejo dele é um relacionamento profundo com Ele. É você conhecer o desejo, a vontade, os planos dele para você, para sua família. É isso que é o desejo do Senhor, é intimidade. É te conhecer e você conhecer Ele. Amém? E Isaías, o que Isaías contemplou? O pecado dele. Sabia que tem gente que vai para o secreto, para a intimidade, no lugar dele e vê o pecado dele, ele vê só o pecado dos outros? Só vê o que o outro tem que mudar. Só vê o que o outro tem que mudar. Ele não vê o que ele precisa mudar. Tem gente que tem a revelação de Deus, mas vê só o que tem de errado na outra pessoa. Ele não consegue ver o que ele precisa mudar. Nós precisamos ir para a presença de Deus para ver aquilo que Deus quer transformar na nossa vida. Ele deseja isso, transformação. Como você vai mudar de nível de intimidade se você não passar por uma transformação? Deus, Ele precisa transformar você. Precisa transformar a sua mente. Precisa transformar o seu coração. Precisa transformar, purificar os teus pensamentos. Purificar a tua língua. Deus, Ele quer uma purificação. Para quando Ele se revelou a Moisés, o que Ele falou? Moisés, tira as sandálias. Porque o lugar que você vai pisar é santo. Então, quando a gente vai para o secreto, quando a gente vai para a intimidade com Deus, a gente tem que se libertar de algumas coisas. Tem que tirar as sandálias. Tem que se libertar de algumas coisas que nos atrapalham a caminhada. É a língua. É a língua que te atrapalha a avançar. Porque às vezes é a língua. A pessoa fala tanto, é tão fofoqueiro, é tão linguarudo, que não muda de nível. Eu já vi gente que reclama tanto, que não muda de nível. Não muda. A pessoa continua assim, ó. Caminhando em círculo. Caminhando em círculo. Porque reclama. Ela não vê nada de bom que Deus faz para ela. Nada, é só reclamando o tempo todo. E a pessoa não consegue mudar de nível. Talvez é a murmuração que não deixa você mudar de nível. Isso é um pecado da língua também, a murmuração. Da mesma forma que Isaías foi purificado, a língua dele, Deus quer purificar a nossa língua também. E é só na intimidade que você vai conseguir ver isso. Tem gente que não consegue ouvir a Deus. Não consegue. Tem pessoas que preferem beber na fonte de outra pessoa, no copo de outra pessoa. Eu vi um post essa semana que era o seguinte: uma taça, e dizia assim: você mata a sua sede só aos domingos? Você viu? Alguém viu? É mais ou menos assim: vem para o culto, toma da água, mata a sede, e quando chega lá fora continua com sede, porque não se aprofundou no rio. Não se aprofundou. Veio aqui, comeu do banquete, continuou mesmo.
continuou o mesmo. Então, a intimidade é um processo. E Deus, Ele quer esse processo, amém? Deus tocou ali na boca de Isaías e purificou. Deus, Ele tem purificação para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Vou ler aqui para finalizar em 1 Coríntios 2, 9 até o 12. O que Deus preparou para nossas vidas. Amém? 1 Coríntios 2, de 9 a 12. Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que é íntimo. Amém? Deus, porém, o revelou por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo a profundeza de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos dado por sua graça. Eu quero perguntar, você tem se relacionado com esse Espírito? É o Espírito Santo que vai nos revelar a profundeza de Deus. O Espírito Santo é o nosso companheiro na caminhada. Você precisa desejar se relacionar com o Espírito Santo, para que Ele possa te mostrar o que Deus preparou. É só através do Espírito Santo que você vai entender. É através do Espírito Santo que você vai entender o que Ele tem. É esse relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o seu companheiro. É Ele que revela os segredos do Senhor. E Ele deseja esse relacionamento com vocês. Tem alguém aqui que deseja esse relacionamento profundo com o Senhor? Aleluia. Eu quero chamar o Ministério de Louvor. O Espírito Santo, Ele está disponível. Basta você desejar. Ele quer esse relacionamento. Ele deseja. Você pode se colocar de pé? Amém. Pode fechar os seus olhos. Começa a falar com o Senhor. Se você deseja essa intimidade, se você deseja esse relacionamento com Deus, abre o seu coração. O Senhor, Ele quer falar com você nesse momento. Ele tem prazer em falar com você. Ele está aqui porque você está aqui. Começa a falar onde você tem errado, aonde é a sua fraqueza, aonde é a sua dificuldade de ter esse relacionamento. Como é que você pode fazer para ter essa intimidade com Deus? Começa a abrir o seu coração para o Senhor. Ele vai falar com você nesse momento. Abra o seu coração, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Senhor, nós desejamos, Senhor, esse relacionamento íntimo contigo, Senhor. Nos ensina, Senhor, a trilhar esse caminho de intimidade, Pai. Nos leva, Senhor, ao profundo. Senhor, eleva o nosso nível, Senhor, de intimidade. Você pode levantar suas mãos. Você pode falar com o papai, porque Ele está aqui. Ele é o seu pai. Ele deseja ouvir a sua voz. Abre o seu coração para Ele nesse momento. Fala da sua dificuldade de ir para esse lugar. Ele deseja te encontrar nesse lugar. Ele quer revelar os segredos do céu para você. Aleluia, Ele está aqui. Senhor, se revela a tua igreja. Fala a tua igreja, Senhor. Vamos ouvir esse louvor, igreja. Aleluia, aleluia.